E é interessante que o pai de Jeremias, ele era sacerdote. Porém, Jeremias, ele era filho de Ilquias, que era um sacerdote. Porém, ele foi chamado o quê? Para ser profeta. E se você analisar no começo do texto, vai falar que foi no tempo do quê? De Josias. Quem foi esse Josias? E Josias, ele foi um rei que ele estava purificando ali o templo do Senhor. E quando você vai lá para o livro de Crônicas e entender a história de Josias, Deus chamou ele com apenas 8 anos de idade. Eu sei, cada um aqui, jovem, adolescente, né, tem criancinha ali. Aí você deve pensar, né, cada um pensar consigo, nossa, olha a minha idade, né? Aí às vezes você vê, vocês que são crianças e adolescentes, e vê alguém aqui no púlpito, cantando, louvando, e aí você pode imaginar assim, nossa, tá tão longe isso pra mim, né? Ou às vezes você pode sentir vergonha, igual eu tava vindo no caminho conversando com 2 adolescentes que estavam cantando aqui no grupo, né? E falei assim com eles, nossa, eu tô aqui com frio na barriga, e olha que eu prego de vez em quando, não é tantas vezes assim. E aí ela explicando também que já pregou, né? E aí eu falei, meu Deus, então, uma criança, imagina vocês, né, sendo usado pelas mãos do Senhor. E o Senhor, ele não olha a idade. Porque às vezes vocês têm o desejo de louvar, de pregar, e às vezes você prega só uma vez, como ela disse, embolou tudo às vezes, né? Eu também, acontece com todo mundo. É natural, somos seres humanos. Mas você vai sempre praticando, ali orando, pedindo para Deus capacidade, e o Senhor, ele vai te instruindo, assim como foi com o rei Josias. E ali Deus instruiu a ele para quê? Para retirar os altares que tinham ali, porque o povo, eles estavam idolatrando outros deuses nesses altares. E o Senhor, ele foi e capacitou esse rei, pequeno ainda, e ele começou a retirar os altares. Porém, o que acontece no fim da história dele? O Senhor, ele não confirma a ida dele a uma luta, né? E aí nessa luta que tem o rei do Egito, e lá ele leva uma flechada. Porque o Senhor falou para ele, mas como ele não obedeceu, aconteceu isso com ele. E nesse período que ele estava ali reformando, antes dele morrer, voltando, ele estava ali reformando os altares, parecia que estava o quê? Tudo bem. É igual nos dias de hoje. A gente ouve na igreja, né, na internet, você vê vídeo, fala o quê? Da volta do Senhor Jesus. E aparentemente, né, a gente vê que tá tudo bem, né? E aí nos dias de Jeremias aconteceu isso também. Ele vendo todo aquele contexto, estava tudo certo, porque os altares estavam sendo removidos, mas a palavra do Senhor veio a Jeremias. Para quê? Para que ele anunciasse o que o Senhor queria falar com aquele povo. E quando a palavra do Senhor veio para Jeremias, ele estava ali diante do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e aí ele disse o quê? Mas eu sou uma criança. Quando você vai atrás, fala assim que ele era um jovem, não revela a idade dele, mas ele era um jovem. E ali você vai mais a fundo, ele profetizou durante uns 41 anos aproximadamente. E nós já ouvimos aqui nesta noite do quê? Que nós temos que ter paciência. Às vezes você quer receber uma grande vitória, você já ouviu essa profecia, mas o Senhor diz o quê? Para ter paciência. Demorou o quê? 41 anos para acontecer o que o Jeremias, né, estava ali profetizando. E ele falou que, nossa, Senhor, eu não sei falar, me ajuda, né? Ou então, eu creio que ele pensou assim, escolhe outro. Quando você vai ali também no livro de Êxodo, capítulo 4, Deus chamou Moisés. E Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele ali viu a sarça ardendo. E aí Deus viu que a sarça ardendo, mas porém ela não consumia. E aí ele prestou atenção, né? Ele viu. Aí ele falou assim, eu vou lá ver o que está acontecendo. Deus foi e falou com ele que ia usar ele, mas ele falou, nossa Deus, eu sou pesado, né, de boca e de língua. O que isso quer dizer? Quando você vai numa outra versão, fala assim que ele tinha que falar todo atrapalhado. Aí
Agora imagina o Senhor usar alguém, a voz dessa pessoa que fala tudo atrapalhado, aí você fala assim, meu Deus, não, é você mesmo que Deus quer usar. E assim que foi com Jeremias, Deus falou assim, não, vou te capacitar, vou te usar. Deus foi e tocou ali. E ele falou, e o que mais que Deus falou com Jeremias? Que ele chamou no ventre. Aleluia. Glória a Deus. Antes que te formasse no ventre. Louvado seja Nossa, eu acho o lindo Senhor. essa palavra. Para Salmos 139, Deus fala assim que ele vira os seus ossos ainda o quê? Em forma. Sem forma. Então, às vezes, é interessante, né? Como os ossos de um bebê se formam ali